Oi, gente, muito boa noite a todos. Eu sou o Fernando Pimenta, acadêmico do curso de licenciatura em História. Estou cursando a disciplina de Didática, com a orientação do professor Ginilder, e junto com as minhas amigas, a Aline e a Maria, nós iremos apresentar hoje o trabalho relacionado à prática de ensino de didática, o nosso tema é o trabalho com as imagens no conteúdo de história. E o conteúdo de história que nós iremos trabalhar hoje é a expansão marítima e comercial europeia. É um tema bastante gostoso de ser trabalhado, bastante diversificado. Existem várias temáticas aí. A gente pode falar que essa expansão marítima, hoje ela ganha uma denotação bem diferente, do que foi proposto. Quem nunca ouviu falar de globalização? Eu considero esse conceito bem viável para se tratar de expansão marítima, uma vez que a globalização é o encontro de culturas, é essa aculturação entre os povos. E a expansão marítima e comercial foi tudo isso, a troca de ideias, a troca econômicas, a troca de tecnologia, o conhecimento. Então tudo isso aconteceu durante a expansão marítima. Então hoje nós iremos trabalhar disso. Então aqui eu separei alguns tópicos que irão ser discorridos ao longo da apresentação do nosso grupo. Com certeza vocês já devem saber disso, porque é conteúdo aí de ensino fundamental, a gente revê isso no médio, e também a gente vê isso na faculdade em História, esse conteúdo propriamente dito. Então vamos lá, não vamos estender muito não, deixa eu só colocar para vocês os tópicos que nós iremos trabalhar. Tá aí, ó. Nós vamos falar sobre o mundo, conhecido até o século XV. Como que era esse mundo conhecido até o século XV, O tópico 2 aí, em busca de novos caminhos. Depois vamos falar do pioneirismo português, da navegação espanhola, a divisão do mundo, e o Tratado de Tordesilhas. E, por fim, as trocas culturais. Muito bem. Então, como que o mundo era conhecido até o século XV? A gente sabe aí o século XV, que é marcado pelo fim da Idade Média, a renovação das ideias, aí, principalmente dos ideais iluministas, aí, marca o fim da chamada Idade Média. Mas só que nós não podemos cair no descrédito em dizer que o período da Idade Média ou Idade das Trevas, tudo ficou parado por causa das mazelas cometidas pela Igreja. Pelo contrário, houve sim um grande crescimento tecnológico e desenvolvimento em muitas áreas durante a Idade Média. O negócio que não foram divulgadas, porém foram sim criados muitas coisas durante o período da Idade Média, durante esses 5 séculos aí que marcaram a Idade Média. Bom, agora vamos reter aqui o nosso comentário, a expansão marítima. Como que a Europa, como que o mundo era conhecido até o século V? Nós vamos ver no uso das imagens que era interessante porque para os europeus só existia ali o continente deles. As Américas ainda eram uma coisa assim totalmente impensável, inconcebível. Conhecia a Europa, o continente europeu, a África, e também conhecia aí aonde está as Índias, que era somente esse território que era conhecido aí até o século XV, Muito bem. Além disso, além desse mapa geográfico aí, dessa pequena porção de terra, a gente vê a questão econômica também, Nós estamos saindo aí do feudalismo, agora com o mercantilismo, a busca de metais preciosos, a dinâmica econômica agora é outra, não é mais possuir terras, ter propriedades e ter gente para trabalhar, ter escravos ali para trabalhar. Não. Além de ter propriedades, precisava agora aumentar o comércio, precisava de gente para poder adquirir os seus produtos. E era nisso que a Europa, principalmente Portugal, estava de olho em expandir seu território. O rei, o rei português, os reis europeus aí estavam de olho em busca de território, em riqueza, e a Igreja Católica também não vai ficar por fora disso, Inclusive ainda ela mandava sim muito
né, sobre os reis, sobre a direção na Europa. Então, a Igreja Católica, como eu disse, para não ficar atrás, ela queria expandir a fé, difundir a sua fé, a doutrina, colocar o povo sob a égide cristã. Muito bem, então aqui nós conhecemos a Europa, né, até o século XV, que era um mundo cheio de possibilidades, mas que precisava ser descoberto, precisava ser navegado, precisava encontrar as culturas, que aí nós chamamos de globalização. Muito bem, então vamos continuar. Isso é só para a gente passar bem rapidinho assim uma pincelada, para a gente entender como que estava, né, o mundo até o século XV, né, o século XV. Em busca de novos caminhos, né? É o outro tópico. Essa busca de novos caminhos era porque os entrepostos comerciais que existiam na época cobravam um imposto muito alto para eles. Então eles precisavam de uma nova rota, precisavam de um novo caminho para poder buscar mercadorias, levar mercadorias, ter esse contato, ter essa troca, ter esse comércio. Então era uma real necessidade que existia para eles aí, que era essa busca de novos caminhos, né? Era navegar e buscar novos caminhos. Claro, já existiam esses grandes navegadores aí que já tinham traçado uma rota, já tinham traçado linhas, mesmo que ainda fosse um caminho imaginário, mas já se pensava nisso. Nós temos aí o Marco Polo, né, uma grande figura, né, nesse período das grandes navegações, que aliás contribuiu, né, para a cartografia, né, isso, para a cartografia aí, no período das grandes navegações. Bom, pioneirismo português. Por que Portugal foi o pioneiro? Né? Primeiramente, a gente tem que entender a questão econômica e política que vivia na Europa. As questões aí de unificações. Nessa época, Portugal já havia se unificado, né? As coroas portuguesas estavam juntas, então tinha força. Além de força, tinha também o apoio da igreja para poder buscar novos caminhos, novas rotas comerciais e assim expandir o seu comércio. Então Portugal ele foi pioneiro nisso devido a isso, ele já está, né, unificado, já está economicamente organizado e politicamente também, e claro, com o aval da igreja. Lembrando que esses acontecimentos, esses fatos só poderiam acontecer a partir do momento que a igreja dava o aval. Então, olha só, a gente vai fazendo de novo essa linha didática aí. A Europa, né, o mundo viveu até o século XV, depois a gente vê que a necessidade de crescimento, desenvolvimento, busca de novas rotas, de novos caminhos, né, e agora a gente vai ver que Portugal sai à frente aí com as grandes navegações, porque já estava unificado e tinha todo um poder econômico diante disso e o poder da igreja que estava ao seu favor. Então Portugal começa a fazer isso, mas não chegaram aqui ainda nas Américas, né? Isso a gente vai ainda contornar a África ali, né? Até chegar nas Índias, que era esse caminho que eles tinham. Bom, esse caminho ainda existia muito entrepostos. Aí existia muita gente cobrando pedágios ali, né? No mar. Bom, o que Portugal queria? Queria descobrir novas rotas para poder desviar desse caminho para não pagar impostos, né? E dizem que foi por um engano que eles chegaram aqui na região, que eles chegaram aqui nas Américas, né? Outros não, outros dizem que foi intencionalmente. Tiveram a intenção, já sabia disso, já tinha lido em alguns mapas, né? Marco Polo já tinha desenvolvido alguma coisa. E existe até conjecturas de que os vikings já teriam chegado aqui nas Américas, ó, muito antes dos europeus. Aliás, dos espanhóis e portugueses, né? Mas enfim... Então Portugal, sim, ele foi pioneiro nas grandes navegações devido a essa situação que lá vivia. Agora a gente vai falar da Espanha, né? A Espanha nas grandes navegações. Aí a gente vai falar então do Cristóvão Colombo, que teve toda essa
essa aventura aí, né, e esse pioneirismo para a Espanha, no sentido de navegar. A Espanha atrasou bastante por causa que ainda não havia a união dos dois reinos, né, de Aragão e de Castela, o casamento dos reis católicos, né, só após o casamento dos reis católicos é que pôde então começar as grandes navegações. E isso após também a igreja outorgar que elas podiam, mas com uma condição, que também fossem representantes da igreja, para que aonde eles descobrissem, aonde eles chegassem, aonde que eles dominassem, ali também seria um território cristão, né, que vivesse sobre a égide da igreja católica. Bom, a Espanha então teve todo esse trabalho, primeiro de unificação, nessas mazelas aí, e construir suas embarcações e ir em busca de novas terras, de novos caminhos. Então agora nós temos Portugal e Espanha dominando o pedaço, nós temos Espanha e Portugal dividindo o mundo, até o Cristóvão Colombo chegar ao continente, né, ao novo mundo, assim como eles conheciam, né, chamaram na verdade, porque conhecer eles não conheciam. Inclusive, como eu já disse para vocês vão ver mais na frente na explicação das meninas aí, o mapa, né, que eles tinham de mundo era pequenas porções de terra. Não tinha ainda o continente americano. Após a chegada aqui em 1494, né? 1494. Inclusive tem até um filme bem bacana que tem esse título, 1494, A Conquista do Paraíso. É interessante, você que é historiador, você que já está fazendo aí história, é interessante você assistir o filme. Imagens belíssimas, cenas assim, fidedignas ao acontecimento. Muito interessante, muito bom. Eu acredito que todos já devem ter assistido, mas quem não, vai lá e assista, tá? Bom, agora a gente falando de Portugal e Espanha dominando o pedaço, vai haver um conflito entre as duas nações. O que vão fazer? E agora? Até onde eu vou navegar? Até onde eu vou dominar? Até onde eu vou conquistar? Para que isso então não aconteça, como eles eram chegados um do outro ali, mesmo porque havia um grau de parentesco, né, entre o reino espanhol e o reino português. Bom, então para que isso acontecesse, para não ter esse embate entre eles, o que eles fizeram? Dividiram o mundo e assinaram um tratado na ilha de Tordesilha. Esse tratado de Tordesilha foi um compromisso assinado entre eles aí para poder ver aonde que um ia e aonde o outro ia, aonde a Portugal dominava e aonde a Espanha dominava. Inclusive essa questão do tratado de Tordesilha é interessante a gente pensar nisso, porque depois, quando a Espanha, né, domina Portugal, vamos dizer, né, porque como o trono português estava vago e o parente mais próximo era um espanhol, então Portugal passa a ser da Espanha, né, todo o país ser espanhol, consequentemente as colônias, as nações dominadas por Portugal também seriam espanhóis. Inclusive, então, nós vivíamos aí um período aí sobre a égide dos espanhóis. O Brasil, então, já foi colônia da Espanha por esse sentido. Depois, esse período foi conhecido aí como chamado de a União Ibérica. A União Ibérica, que é a união de Portugal e Espanha, né? Bom, não só a Espanha dominou por um tempo no Brasil, mas nós tivemos aí também tentativas, né? Tentativas aí de aproximação dos holandeses, né? Nós tivemos aproximação também franceses, ingleses, vários aí tentaram dominar o Brasil aqui, né? Estou falando do Brasil. Mas enfim, outros depois, né, expulsaram os reis aí e tal, aquele negócio todo, e voltou para Portugal novamente. Bom, então o Tratado de Tordesilha, né, como eu disse para vocês, foi justamente isso, um combinado entre Portugal e Espanha, né, um combinado entre Portugal e Espanha para ver aonde um e onde o outro dominava. Bom, só um momento. Bom, pessoal, vamos voltar aqui então. Eu fui interrompido aí, chegaram candidatos, acho que vocês sabem, né, eu não estou morando em Goianésia, estou morando aqui em Icém, que é um município em São Paulo, faz divisa aqui com Minas, né, dos dois estados, São Paulo e Minas. Do outro lado ali da ponte, né, do Rio Grande, já está a fronteira, inclusive é o lugar onde eu trabalho, onde eu dou aulas, né, dou aula na escola estadual,
ir numa escola particular, mas eu moro aqui em Icém. Daqui lá dá 5, 6 quilômetros, então é bem viável, né? Como se eu estivesse morando no setor sul e trabalhasse lá no final, né? Lá nos bombeiros, lá no final do bairro Carrilha. Mas enfim, vamos continuar aqui, se nenhum candidato voltar a me atrapalhar. A gente falava então do Tratado de Tordesilhas, né, aonde culminou esse acordo entre Portugal e Espanha, não é isso? Bom, agora uma outra coisa que nós vamos falar, e para finalizar a minha fala aqui, é a chamada trocas culturais. Essas trocas cultural aí é aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. O que foi que eu falei no início do vídeo? A questão da globalização, né? Que é essa troca de experiência, troca de conhecimento, tanto na área cultural, artística, econômica, tecnológica, em todos os sentidos aí, nós vemos que a expansão marítima, a expansão comercial, ela influenciou em tudo, Então, de fato, nós temos aqui, né, o que nós podemos chamar de globalização. Lembrando que, olha que interessante isso aqui, ó, o mundo até o século XV. Para compreender o que foi a expansão marítima europeia, precisamos fazer um exercício. Imaginar um mundo sem telefone, internet, televisão, qualquer outra forma de comunicação imediata que conhecemos. Com isso em mente, vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo, o que passaram a conhecer com a expansão marítima. Isso que a gente já falou já. Agora eu quero chamar a atenção, que eu falei para vocês, da questão dessa imagem aqui, ó, né, de como eles concebiam o mapa. Olha aí, esse aqui era o mapa europeu até o século XV. Olha aí. Era isso aí só, ó. Não havia mais terras, para eles era somente isso aí, tá? Claro que a gente sabe que é porque realmente eles não conheciam a realidade, né? Então deduziam isso, tá? Ou seja, o que eles notaram? Que era só a Europa, a África e a Ásia. Muito bem, falando ainda de imagens, aqui nós temos uma imagem, né, do livro do viajante Marco Polo, que eu já tinha falado para vocês, né? E nessa imagem rica em detalhes aqui, por isso que é importantíssimo a gente trabalhar imagens nas aulas de história, mesmo que não seja uma imagem tão realista, mas dá para a gente ver. Olha, a gente vê que o Marco Polo com camelos, né, especiarias ou algo assim, trazido de outros lugares, né? Aqui a gente está vendo que ele navegou do Oriente. São coisas orientais, né, que o Marco Polo então trouxe. Então por isso que eu falo, é muito importante a gente trabalhar essa questão de imagens. Olha só a forma que eles tinham aqui. E outra coisa, na época eles acreditavam, né, que a Terra era plana, ou seja, chegava na linha do horizonte, caía num precipício. Lembrando que nessa época eles já imaginaram a Terra plana. Hoje em dia tem uns camaradas que pensam assim, hein? E tentam provar que a Terra é plana, os terraplanistas. Eu não sei quem que é mais retrógrado, se é a modernidade de hoje, né, se é o pessoal de hoje, ou se é o povo antigamente. Inclusive, eu acho que antigamente eles não eram não, porque eles não conheciam e não tinham tanta tecnologia. Eu acho que retrógrados somos nós, né? Ou, aliás, quem pensa assim. Mas enfim, o mundo, para eles, então, era concebido dessa maneira, né? E a Terra era uma Terra plana. Vamos ver aqui, olha só. Aqui a ideia que eles têm, né, de navio, né, o medo que tinha para as navegações. Outra coisa, não pensem aí vocês que era simplesmente entrar dentro de um naviozinho com todas as tecnologias, com sonar, com satélite, todo esse negócio. Não era disso não. Haviam sim as boas embarcações, tudo mais, mas cada embarcação tinha sua particularidade e tinha também, além da sua particularidade, tinha suas fraquezas. E muitas dessas fraquezas aí era causada pelo próprio marujo, que tinha medo que poderia encontrar pela frente, né? Como nós vimos nessa imagem aí, vou mostrar novamente para vocês verem. Que o mar era tenebroso, né? Com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos. Claro, o mar revolto,
né? Mar agitado, sem conhecimento, as embarcações muito frágeis, né? Sem nenhuma uma rota, algo assim, se perdiam, né? No meio do mar e achavam então que eles eram tragados, né? Ou que eram queimados, ou que eram comidos por monstros marinhos, né? Bom, claro, né? Eles não sabiam como que funcionava o negócio. Mas enfim, mais uma vez, a importância da gente trabalhar a imagem. Olha aí para você ver com mais cheio de detalhes essa imagem aqui, ó. Inclusive, ó, a gente vê que essa embarcação, ela tem, ó, formato de peixe, né? Ó, forma de peixe, ó. Para poder ver se enganavam os monstros, né? Impor um certo medo aos monstros marinhos, tá? Então é o seguinte, de fato é importante e é inevitável para que nós trabalhemos, né, as imagens na história. Aqui a gente continua vendo, né, as embarcações, né, a mar adentro aí, em busca de novos caminhos, que eu já falei. Aqui nós já temos um mapa mais atual, né, do mundo, nessa época. Aqui nós vamos falar das especiarias, né, que tanto eles queriam buscar, né, que eram usados, ó, que eram as noz moscada, né, um cravo, canela, gengibre, entre tantas outras coisas, tecidos, né. Então era essa a busca das riquezas, né, que eles estavam indo atrás. Muito bem. Aqui nós vemos também a tecnologia que era usada, né, pelos cartógrafos, os geógrafos, os matemáticos, os astrônomos e navegadores, né? Nós temos aí os instrumentos náuticos, né, que era a bússola, né, e a balestilha, e também, claro, os mapas, né, gente? Deixa eu ampliar essa bússola aqui, uma coisa bem interessante, que até hoje é utilizada, né? Quem conhece aí uma embarcação, quem já foi nesses passeios aí em praias, né? Nesses lugares históricos, vocês vão ver que nas embarcações não tem a bússola, né? Aqui nós temos aqui, ó, o bastão de Jacob, né? O que esse bastão de Jacob é aí? Isso aqui é como se fosse uma luneta para precisar o grau das estrelas, né? Aonde eles estavam posicionando, em qual posição do mar que eles estavam, né? Ó, então, assim, a gente trabalhar essas imagens com os alunos é muito importante, porque eles acabam se associando muita coisa, né? Muito bem. Vamos ver aqui. Eu não quero adentrar muito, não, porque eu já falei muito aqui. Eu quero deixar para as meninas aí também. Aqui nós temos a navegação espanhola, né, que já falei para vocês, com Cristóvão Colombo, depois o Fernão de Magalhães, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. E esse Pizarro aqui, vou falar uma coisa para vocês, ele tacou o terror. O que ele matou de indígenas aqui na região foi demais, né? Inclusive, vocês podem depois aí, tem um filme chamado A Missão, tá? A Missão, que retrata também a conquista, a chegada dos europeus aqui nas Américas. Esse filme vai falar muito sobre o Pizarro aí, que pisou mesmo, sabe, na população aqui, no pessoal que estava aqui. Muito bem, então nós temos aqui, né, a expansão marítima e comercial, né? Somente um quadro comparativo detalhado, né, de quando tudo começou. A divisão do mundo, Tratado de Tordesilhas, que eu já falei também, né? Aqui nós temos as linhas, né, aonde Portugal iria navegar, né, e aonde a Espanha navegava, né? Aquela coisa mesmo de poder, né? Tá tudo aí, ó. Tá? Vamos ver mais alguma coisa. Aqui nós temos outra imagem. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui, que eu estou usando aqui, ó. O rei da França declarou a famosa, o Francisco I, né? Gostaria de ver o testemunho de Adão para saber como ele dividiu o mundo, né? Acreditava ainda que Adão era só ele que existia na Terra. Muito bem, então aqui as trocas culturais que nós já falamos aí, e aí a gente volta para o índice.
Bom, pessoal, a minha parte na apresentação era essa mesmo, sabe? Fazer essa introdução aí, um apanhado geral da expansão marítima e comercial. Volto a falar daqui a pouco com vocês ao vivo, né? Para poder a gente falar um pouco mais de imagem, uso das imagens e também trocar ideias aí de aulas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até daqui a pouco.